WW Especial está voltando no intervalo, agora estamos só no streaming. Ficou um moderno programa, hein? Um programa que nasceu na TV fechada, está agora indo só para o streaming. Acho que vai ser a tendência no futuro. Vamos lá. Ok, a gente teve 3 tempos aqui do programa tentando examinar como vocês acharam mais apropriado, que tipo de conceito, de ideia, de teoria nos ajuda a entender o mundo. Agora, o que o Trump está conseguindo fazer, Trevisan? Eu tenho uma sensação, né? Primeiro que a palavra oportunista para o Trump é uma palavra delicada demais, né? Porque não é só apenas que ele vê uma oportunidade e agrega, né? A expressão que está desde o Huntington, ele é transacionalista, né? Ele pretende fazer uma transação com alguém e ficar... É o jogo de soma zero de que o Segrilo falou, né? Ele vai ganhar, né? A lógica é essa, né? A lógica autoritária é, né? A lógica autocrática é, né? De alguma forma, o Trump tem uma lógica... O que me chama a atenção, né, William, é que quando você observa, por exemplo, o discurso que ele fez no discurso da União... Lá, né? no Congresso, certo? Todos esses discursos da União eles eram separados em 2 pedaços. A prestação de contas que o incumbente fazia do que já tinha feito no ano e o que pretendia fazer no ano seguinte. Nenhuma realidade nem outra apareceu no discurso do Trump. De 1h30 ainda por cima. Quase mais do que isso, 1h45 minutos. Né? Você olha para isso, espera aí, né? Ele transformou o discurso em um comício, numa laudação própria, né? E, essencialmente, quando você busca uma razão de ser para ele, né, algumas coisas aparecem de forma muito mais grave do que o oportunismo. Fatos. Esquece a teoria conspirativa, só fatos. Eu brigo com o Panamá, né? Eu acho que o Panamá está sendo dominado pela China, né? O New York Times noticiou há 3 dias atrás, e a imprensa toda noticiou, que um grande fundo de investimento comprou os 2 maiores portos que estavam na mão de chineses. 23 bilhões de dólares. Num negócio, numa pechincha, porque o chinês olhou para aquela realidade e falou, com esse presidente, com essa realidade eu vou vender ao preço que der. O resort em Gaza, desculpe, né? Kushner, o genro, tinha essa mesma ideia nos acordos de Abraão, lá no primeiro governo. Quando nós olhamos para certas lógicas, né, a lógica que nós estamos pensando é de que por isso eu insisti muito, né, o que quer Putin, né, o que quer o Trump. Eu insisti muito na lógica de pensar em termos de Putin, né? Quem usa quem? Putin é o fantasma ideal para, vamos usar uma expressão bem brasileira, né, para manter na coleira a Europa. Para a Europa não sequer pensar em conversar com China. Na Yalta, que é o que você desenhou, numa Yalta pensada dessa forma, a Europa não está sentada na mesa. A Ucrânia, a discussão sobre a Ucrânia é um pré-Yalta que você olha, para um segundo para pensar, e você observa que Trump tem ideias muito claras para o tempo novo. Você tem toda a razão quando você diz, Alberto, tem tecnologia nessa história, né? Mas deixa eu insistir nesse ponto, que eu acho que é algo, às vezes eu faço aqui um pouco o papel do que eu imagino que as pessoas que estão acompanhando a conversa começam a demandar dos participantes, que é o seguinte, mas o que ele está conseguindo? Onde que ele está parado agora e o que indica que aonde ele vai nos levar? Posso passar a palavra para o Segrilo? Mas é claro. Segrilo. Nós estamos falando do Trump ou do Putin? Eu fiquei um pouco confuso. Não, dos dois. Olha só como olha como ficou engraçado. Está até intercambiável aqui no raciocínio do Trevisan. Não, porque o Leonardo trocou os 2 nomes ali, eu fiquei meio... Eu acho que nós estamos entrando num bravo novo mundo, né? E novamente, como historiador... É isso que eu queria dizer. Eu não consigo... Você é jornalista, né? Você acompanha
no calor dos acontecimentos, né? Eu geralmente falo de coisas de no mínimo 30 anos atrás, 50 anos atrás, que é mais seguro, né? Porque as coisas mudam muito. Mas o que eu acho que está acontecendo é o final dessa ordem que vinha não só dos anos 90, mas desde a Segunda Guerra Mundial, como tinha colocado Trevisan, né? Que contornos vai assumir, nós ainda não sabemos. Como eu falei, eu acho que o Trump não tem ideias novas, ele repete coisas antigas, é nacionalismo, é neomercantilismo, então pareceria que é uma volta no tempo. Mas eu, como historiador, sei que a gente nunca volta no tempo lá como era, né? As nossas experiências históricas anteriores, sempre você adiciona alguma coisa nova, né? Então, nesse mundo aberto que estamos vindo, as minhas maiores preocupações são aquelas que eu coloquei. O Trump como oportunista transacional, é uma outra maneira de falar transacional, né? E muito voltado para si, a ponto de talvez querer se tornar um líder autocrático. E isso vai ser terrível, porque, na verdade, nesse momento, o que está mais grave é a extrema-direita chegou ao poder no centro da democracia mundial. Ela não ficou em países periféricos, né? E que consequências isso pode ter em termos de democracia para o futuro? Por isso eu estou tão preocupado. Não, tá certo, é exatamente essa questão. As interpretações que nós estamos dando aos fatos com os quais nós estamos confrontados. Você manifestou a sua preocupação. Claramente, se você me perdoe se eu cometer uma injustiça ao resumir o seu raciocínio, Segrilo, era o seguinte: há um movimento político que ocupou o governo da que ainda é a maior potência do planeta, e isso, na sua maneira de ver os fatos, prever os fatos, te causa uma grande preocupação, Segrilo, tá certo? Interpretei corretamente. Alberto. Então, na toada do Segrilo, a gente está falando de um líder que eu poderia dizer que é absolutista, né? Pensando em períodos históricos, é pré-democrático, né? É pré-capitalista, é mercantilista, é absolutista e aí é pré-iluminista, né? As ideias de Trump meio que exalam esse tipo de valoração da organização da sociedade. Alguns dizem que o que acabou foi o iluminismo. Então, é pré-iluminista, né? Então acabou o iluminismo. As ideias iluministas, as ideias de uma ordem internacional organizada em instituições, em acordos, em princípios, na razão, né? A força da razão dando lugar à razão da força, né? Nós voltamos a isso. Isso, vamos dizer, em linhas muito grosseiras, é o que Trump pode significar. Mas aí ele Só é que consequência, o mundo, não é causa. Então, mas o mundo é outra coisa, o mundo é outro padrão tecnológico. Esse é o ponto central. O mundo é outro padrão tecnológico e a competição é uma competição diferente. E é diferente porque é um mundo em que a China é um competidor competente na computação, no espaço, na suficiência manufatureira, nas armas, então, né? Mas na capacidade. Esse ponto que eu queria trazer para vocês. Se a gente acompanha a discussão moderna americana, e é o que vocês fazem, há um outro conceito muito, muito debatido, que é o da iliberalidade. Isso. Então, há um padrão no espectro político americano que é o que a gente associava, inclusive, a algumas figuras da história recente. Por exemplo, James Baker III, um texano conservador, foi secretário de Estado lá atrás. Ele ele personifica o conservadorismo tradicional americano do Partido Republicano. Esse is gone. Isso aí foi pro ralo. Acabou. O que existe hoje é o iliberalismo. Nos dois lados do espectro, alguns comentaristas americanos dirão. Eles dirão, boa parte do que o Trump combate, o Trump e as forças políticas que ele representa combate, que ele chama de woke, é uma tendência iliberal fortíssimo no establishment liberal, no establishment que se chamaria de esquerda nos Estados Unidos. Da mesma maneira, isso que o Segrilo estava chamando da extrema-direita, é uma manifestação do iliberalismo que matou o conservadorismo antigo, clássico, tradicional. Então, esses dois lados do espectro americano, eles até tinham algum tipo de entendimento entre eles, como a gente viu na Alemanha. Forças centrípetas na sociedade, agora você tem forças centrífugas. Agora, o que a gente está vendo é
colocando assim, entre aspas, é o triunfo do iliberalismo. Mas esse não importa o lado do espectro político. Mas por quê? E o Trump em cima disso, para onde vamos? O mais importante, quando você pensa em uma visão iliberal, né, é você responder a uma questão que talvez seja mais forte do que até mesmo que Trump quer. Né? Quem ganha com isso? Talvez, quando a gente olhar para isso, nós temos que juntar com o que ele comentou, com o que o Alberto comentou. Quando você olhar para Bismarck, pensa Bismarck, tá? Você tem que pensar Bismarck, olhar para trás de Bismarck, tem um monte de gente dentro da Alemanha que queria fazer aço, concorda comigo? Uhum. Né? Quem é que hoje quer fazer aço para construir um mundo novo? Eu fiquei lembrando qual é a cerimônia de posse de qualquer presidente americano que tinha uns 6 trilionários atrás deles. William, roda na tua cabeça, você assistiu várias. Ninguém teve tanta coragem de ficar tão claro. É o que disse o Zé Grillo. Nós estamos assistindo o nascimento de um mundo novo. Trump é representante, tanto não é ação. Tanto é aquilo que você comentou na resposta para ele. Ele não é causa, ele é consequência. Mas ele é um agente político importante que toma decisões... Fundamental para a ação iliberal, para construir... Nós estamos cutucando coisa séria. Construir de alguma forma que tipo de realidade econômica nova nós estamos gerindo. Quando o Zé Grillo falou em mundo novo, nós estamos falando de um mundo digitalizado, de uma economia, só um minuto, de uma economia que não é mais a tangível. O que é que tem em China? Por que que China virou uma coisa importante? Porque em 2012 o Xi Jinping olhou e disse: nós não seremos mais os moleques do quintal, nós não seremos mais fábrica do mundo. Eu vou fazer o Alibaba, eu vou fazer o Tencent e o TikTok. Você está indo ao ponto que me parece essencial. Você pode dizer que a ordem liberal fracassa e o iliberalismo, como contraposição liberal, porque não conseguiu conter a China. Não conseguiu conter a China. E não conseguiu atender, Alberto, não conseguiu atender de modo nenhum a esse apelo econômico novo, a esse mundo econômico novo de que ele fala, que está nessas ordens, que está nos 6 que estavam atrás do Trump. Então tem uma pergunta agora, que é quase que como começar um programa novo, mas que eu acho que vai bem nesse que nós estamos fazendo até aqui, que é o seguinte. Todo mundo que estuda história, Zé Grillo, historiador, vocês, todo mundo história, de uma forma ou de outra, reconhece que há, eu diria, leis que não podem ser ignoradas, sobretudo quando se põe na mesa a questão estratégica. Sim. Então, quem ignora os dados da realidade e não tem um pensamento estratégico será punido pela realidade, que parece uma lição que os chineses dão a nós. Sim, o tempo inteiro. É Confúcio. Isso é Confúcio puro. Os chineses têm uma visão de longo prazo de estratégia e aí Trump está confrontado com isso. Queira ele ou não. Queira ele ser o agente dessas transformações, queira ele ser apenas o retrato 3x4 dessas transformações, queira a gente considerar o Trump como alguém que revolucionário, estou falando aqui sem nenhum... Sim. E que faz uma mudança de regime, porque tem X ideias na cabeça dele nessa direção, seja ele simplesmente a figura que o momento da história coloca nessas transformações, inclusive do ponto de vista de ideias, quem ignora princípios estratégicos acaba perdendo em relação ao adversário. Agora é o seguinte, Trump está sabendo jogar o jogo estratégico? Sem dúvida. Ou está perdendo o jogo estratégico, Zé Grillo? Olha, voltando ao meu conceito de oportunismo, né? Eu acho que o Trump ele não tem grandes paradigmas intelectualmente, né? Como colocou o Pfeiffer, ele não tem um grande desenvolvimento e está se apegando a critérios do passado, né? Como eu falei, nacionalismo, mercantilismo, etc. É uma opção, né? Então, e pelo oportunismo, eu acho que ele pode mudar, né? Então, como é que fica a coisa da estratégia a longo prazo? Bom, oportunismo. Por isso que eu liguei com autocracia. Oportunismo também é uma tática e também pode virar a ser uma estratégia, principalmente no setor militar, mas em muitos
ambientes revolucionários, intelectuais revolucionários. A questão do Stalin, por exemplo. Como muita gente defende o Stalin, quem é de esquerda, comunista, etc., mesmo sabendo que houve todos aqueles crimes do Stalin. Eles dizem que numa revolução, que é uma forma de guerra, você tem que ter um general, você tem que seguir uma cabeça só. Porque se você tiver uma democracia num exército, você não consegue vencer uma guerra. A questão do Zelensky hoje, né, falando que não pode ter eleição, por exemplo. Então, para alguns, o autocrata é necessário. Isso, por exemplo, é muito forte na Rússia e na China, por exemplo. A China tem uma palavra, eu não falo chinês, mas Luan, que é muito famosa, caos. É o maior medo dos chineses, caos, porque já tiveram caos e muito. Então, eles acham que muitas vezes é melhor ter um líder para seguir, que mantenha uma ordem e que não se disperse. Né? É o caso do Xi Jinping atualmente. Ele mudou o que vinha antes, desde o Deng Xiaoping, em que você não podia ficar mais de 10 anos, só podia ser reeleito uma vez, né, como chefe do partido, como chefe do governo, e ele acabou com isso. Ele agora está concentrando em si. Na Rússia também muitas teorias dessa, de que a Rússia, por ser um Estado multinacional, com muitas forças centrífugas, precisa de um líder forte, senão vai se explodir em muitas nacionalidades. Então, o oportunismo ligado a essa questão da autocracia é uma forma de estratégia. Agora, é muito perigoso, na minha visão, né? Segrilo, desculpa, por favor. O Segrilo remete a valores, né? Na China tem um termo que é muito usado, que é a harmonia, né? A harmonia é algo que está presente no discurso político, é algo que está presente no imaginário, é algo que está presente como um valor que amarra a sociedade. Não é um valor tão usado no Ocidente. No Ocidente nós usamos liberdade, voltando àquele tópico que você levantou. Mas a ideia da liberdade, que levaria a uma contenção da ascensão chinesa ou de qualquer ameaça à hegemonia americana, não se materializou. Quando você pergunta qual é a causa, para mim a causa de fundo é essa. Quando nós pensamos na Organização Mundial do Comércio, trazemos a China, falamos, não, a China aos poucos vai entrar na ordem comercial internacional. Nós imaginamos de trazer a China, uma China que seria bem comportada, em que ela continuaria fábrica do mundo, fazendo bem tangíveis, enquanto a economia norte-americana voava para o mundo digital. Voava para o mundo digital. Essa China do mundo tangível não existe mais. Ela é agora uma competidora digital. Eu insisto, o X da história está no que o Segrilo levantou, de que nós temos que pensar qual é o perfil do mundo novo. Trump é só um agente escolhido por aqueles 6 que estavam atrás dele de movimentar. Se for uma saída iliberal para isso, paciência, que seja. Trump cabe perfeitamente nisso. Porque, voltando ao ponto que o Segrilo levantou, Segrilo, a minha pergunta é retórica. Por que ainda se escrevem tantas biografias de Stalin? Stephen Kotkin é um autor que está terminando a trilogia dele sobre Stalin. O último livro, que é A Espera de Hitler, que ele vai pegar o período de 1900 ali, um pouquinho antes do acordo Ribbentrop, ali 1939 até 45. É o último livro da trilogia dele. Stephen Kotkin é um historiador americano, colega seu, com uma enorme presença no debate público. E chama a atenção de vocês que nos acompanham pelo YouTube, vocês pegam o nome Stephen Kotkin, ele tem participado de seminários interessantíssimos no YouTube, está à disposição de qualquer um de vocês discutindo Trump. Por que um biógrafo de Stalin tem tanta relevância para discutir? Porque, no fundo, ele está preocupado com o papel da personalidade na história, que é o ponto que nós pegamos aqui nessa fase do programa. Então, Kotkin participa do debate público americano, um biógrafo de Stalin, um grande especialista no período que você é um grande especialista, justamente a União Soviética, Stalin, e ele traz para hoje, para Trump, a seguinte conclusão: não entende nada de estratégia, sobretudo na negociação com Putin. Ele já cede de saída tudo aquilo que seriam os elementos a serem negociados. Aí eu volto para a pergunta: o que o Trump está conseguindo, afinal, Alberto Pfeiffer?
O que o Trump está conseguindo, afinal, até agora, está conseguindo fazer valer o interesse dele, por extensão, o interesse americano, de uma América grande, até o dia seguinte, até o desenrolar dos acontecimentos. Em outras palavras, ele não sabe o que ele está fazendo? Essa linha do oportunismo, da ação tópica, do acúmulo de atos, sendo no seu conjunto uma tática em si mesma e uma estratégia no fim do dia, quer dizer, não há uma pré-concepção estratégica, uma grande estratégia, há uma visão de uma América grande, mas não há um caminho pré-definido, há uma série de atos que vão levar a algum lugar. Ele espera que seja uma América hegemônica, uma América que dite as ordens para o mundo, não mais a ordem liberal internacional, uma ordem que não é calcada no ideário da liberdade, de que os povos livres, libertos, o chinês na classe média, consumidor autônomo, indivíduo, vai contestar o regime político. Não era essa a ideia que prevalecia nos anos 2000, na globalização? Oriente Médio, mesma coisa. Os povos libertos vão conseguir implementar democracias locais. Não deu certo. Essa ordem não deu certo. Então, o que Trump propõe, propõe na nossa interpretação de Trump, esqueçam isso, esqueçam a ordem liberal, esqueçam instituições. Nós vamos conter a ameaça hegemônica, que é a China, por meio de ações tópicas, de ações oportunistas, que demarcarão o espaço máximo que a China poderá alcançar. Eu faço referência a um título recente do Financial Times, que talvez seja hoje a Bíblia do liberalismo em escala internacional, ou dos globalistas, quiserem xingar isso, fiquem à vontade. É uma publicação influente, lida por gente influente no mundo inteiro. E o título era Trump é o pior inimigo do Ocidente. Eu vi essa publicação. Ela é tão forte quanto a capa da semana passada da Economist, o futuro rei, com o Trump de costa, com uma coroa estilo Bourbon. Quando você olha para essa ideia, e a gente procura tentar entender Trump, talvez a gente precise lidar mais com o imprevisível. Nesse caso, o oportunismo é interessante, O transacional, ele fica fino. Eu aprendi um pouco da minha vida acadêmica que para o historiador não existe o imprevisível. O historiador não tolera o inevitável. Nada é inevitável. Não sei se o Segrilo concorda. Nada é inevitável. Concordo. Nada é inevitável. Agora, o que o Trump transmite é uma ideia de imprevisibilidade. Essa ideia de imprevisibilidade, eu insisto nesse ponto. Talvez a gente tenha, com esse programa aqui, feito uma análise... O Segrilo está dando uma previsibilidade no raciocínio dele. Ele está dizendo o seguinte, se alguém como o Trump ocupa o lugar que ocupou em nome de uma corrente política, como o Segrilo disse, com essas características, eu, Segrilo, estou preocupadíssimo, porque eu acho que isso é que vai acabar se implantando. Está certo, Segrilo? Mas então, se é o que vai se... Mas se é realista assumir o que o Segrilo está assumindo? Mas... Ou, e aí vem uma pergunta, ou nada disso é inevitável, que a tendência de extrema-direita se estabeleça, porque Trump é presidente dos Estados Unidos. Deixa eu fazer um comentário muito rápido, Segrilo. Nada disso é inevitável mesmo, porque talvez Westfália ainda não tenha morrido por inteiro. Quer ver uma prova? 5-4... anteontem, na Suprema Corte norte-americana, dizendo que Trump tem que liberar, sim, o dinheiro que estava acordado com o USAID. Olha, Segrilo, algo para te tranquilizar. 5-4. 2 juízes, uma juíza e o presidente da corte, votaram a favor, quebrando a hegemonia dos 6-3 para os conservadores. É um fio de esperança? É um fio de esperança. Segrilo, isso significa, de alguma forma, que o iliberalismo não é o único dono do mundo novo? Porque, eu insisto, a mudança que houve na lógica dos Jeff Bezos para mudar, para participar... Quando a gente fala de Jeff Bezos, nós temos que lembrar que ele é o dono do Washington Post. E o Washington Post perdeu a coluna de opinião.
Não tem mais coluna de opinião. Por interferência direta do Por dono. interferência direta dele, que diz que não quer nenhuma crítica a Trump. Do que nós estamos olhando... Foi um pouquinho mais leve, mas tudo bem. Licença poética. Mas foi uma interferência, assim, foi mão pesada. Mão pesada. É o que a gente chama na linguagem de redações, das quais eu fiz parte. Muito tempo, redação é uma coisa que está acabando também. Mas na minha época de grande redação é a chamada mão peluda do patrão. A mão peluda do patrão, ou decreto do império. Quando a gente olha para essa situação, de alguma forma, o Washington Post perdeu a coluna de opinião. E se nós estivermos olhando bem para isso, aqueles 6, eu insisto, tem um desenho do mundo novo do qual Trump é apenas o representante. Ele foi bem utilizado. Quem pagou, vamos ser sinceros, quem pagou a campanha de Trump foi aqueles 6. Eles não pagaram porque gostavam do Trump, eles pagavam porque ele era a pessoa mais útil para aquele processo. Quando nós olhamos para esse quadro, esse mundo novo de que o Segrilo fala, é um mundo que tem esse perfil iliberal, porque o mundo lógico dominado, ele está mudando. E agora eu queria fazer uma provocação máxima. Vamos lá. Será que o Huntington estava tão errado? Põe o Huntington dentro dos Estados Unidos e nós vamos ver aquela massa disforme americana que não tem ensino universitário e perdeu o emprego na Ford, olhando para isso e dizendo, eu quero fazer alguma coisa. Eu sempre faço a lição de casa, que eu sou da velha guarda jornalística, né? Os jornalistas velhos como eu fazem a lição de casa antes de ir para o programa, antes de ir para uma entrevista. Aliás, meus colegas novos na CNN têm uma geração ultra talentosa aqui, que eu tenho o maior orgulho de, na medida do possível, conviver com eles, com meus jovens colegas, né? Os meus colegas mais jovens têm metade da minha idade. E eu sempre digo a eles, olha, nunca vai para uma entrevista sem você estar sabendo nada. Se você vai para uma entrevista sem saber nada, você sai da entrevista sem saber nada. Então você tem que fazer a lição de casa. E eu continuo fazendo a lição de casa. Eu fiz a lição de casa para esse programa. E na minha lição de casa tem a seguinte frase que eu queria deixar aqui para vocês, do Huntington. O que vai ser agora recompensado no mundo que vem, e isso ele escreveu algum tempo atrás, ele já é falecido. O que vai ser agora recompensado é a brutalidade. O que vai ser explorado, no sentido desvantajoso para quem é explorado, é a falta de vontade de lutar. Huntington deve estar dando voltas no seu túmulo, se sentindo, digamos, vingado. O mundo que está aparecendo é o mundo da brutalidade. E o mundo no qual os mais vulneráveis serão pisados. Essa é a provocação final do Huntington. Ele tinha razão? Tinha sim. Segredo. Porque se você olhar para isso... É horrível a frase que eu estou falando. É horrível. Como eu coloquei no início do programa, eu acho que o Huntington errou um pouco, né? Porque eu acho que hoje o problema são nacionalismos e não a questão da civilização, né? Como eu falei, que inclusive estão se separando, né? A civilização ocidental. Agora, a questão da barbárie, eu acho que é um grande perigo. Não sei se isso vai acontecer, mas é um grande perigo. Eu tenho até família dos Estados Unidos e as pessoas estão com medo de falar nos Estados Unidos. Sim. Principalmente, é claro, os empregados do Estado. Eles recebem instruções de pessoas que querem bem a eles, de não colocarem coisas no Facebook, não falarem nada, porque senão eles podem ser mandados embora. Mas também pessoas que não são apenas empregados federais estão começando a ter medo de colocar em rede social, etc. Ou seja, americanos com medo de falar. Eu imaginei que na minha vida não veria isso. Pessoal, mesmo no streaming eu sou obrigado a ir levando para o fim da nossa conversa, mas o WW Especial está aí. A gente descobriu o streaming com um bocado de atraso. Obrigado a vocês que bateram na gente à vontade, né? Vocês também desceram o cacete no programa, dizendo, para com isso, não é mais a ideia da televisão. Tá vendo? A gente ouve vocês. Até quando a gente apanha, a gente ouve vocês também. Eu sou obrigado Você ia falar alguma coisa no final, não? Eu falando que toda a história da civilização é conter a brutalidade, conter a barbárie, né? Todas as civilizações se unem, seja por códigos religiosos, por códigos terrenos, por
a autoridade da lei ou autoridade de outra maneira que tenta conter a brutalidade, tenta conter a força pela força. Eu queria só deixar um autor final aqui para a gente... é claro, nós temos várias embocaduras para pensar na figura Trump, o que ela representa hoje e o que vai representar no futuro. Tem um historiador inglês chamado Simon Montefiore. Simon Montefiore. Isso. Ele tem uns livros falando. Então, que escreveu a biografia do Potemkin, que explica muito o que está acontecendo na Rússia hoje. Escreveu a história do mundo através da história das famílias. Das famílias, agora. Exatamente. Eu queria deixar... Vai dar um spoiler, só tem sacanagem, né? Então, mas tem os Habsburgo no mundo ocidental, tem Maomé no Islã, né? 3 grandes famílias que vão organizar o mundo. Talvez São Trump... 1000 páginas. Oi? São 1000 páginas. São 1000 páginas, mas talvez... A história do mundo através das famílias. Talvez a gente entenda o que são os Estados Unidos, o que é Trump, por essa visão dinástica, né? Mas o que ele fala nesse livro é que tudo que tem de pior acontece nas melhores famílias. Bom, também, né? As famílias têm o que há de melhor e o que há de pior, né? Talvez a gente esteja vendo o que há de pior. O que eu gosto mais do Montefiore é o Czar Vermelho. Ah, sim, The Red Czar. O Czar ótimo. Vermelho. Bom, gente, é bom, o streaming é uma delícia por causa disso, não tem essa grade de televisão, mas eu sou obrigado a fechar aqui também. Queria começar por você, Ângelo Segrilo, a nominata de agradecimentos. Muito obrigado por ter encontrado tempo aqui dedicado ao nosso programa. Queria agradecer também a você, Leonardo Trevisan, aqui a presença no estúdio, e ao Alberto Pfeiffer também à disposição de vir até aqui, a Avenida Paulista, participar do programa. Meu agradecimento especial vai a você que nos acompanha e continue nos acompanhando. Para nós é um imenso prazer. Até a próxima, pessoal.